gente, tudo bem? Espero muito que esteja tudo bem com vocês. E no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas para você que quer emigrar aqui para Portugal, para dar uma refrescada na sua mente, te ajudar a pensar melhor. E vamos lá pro vídeo. Então vamos lá. Primeira dica: trabalhe o seu psicológico. Júlio, por que tu fala isso? Pela minha experiência. Quando a gente tá no Brasil, a gente vê vídeo do pessoal que já tá aqui. E eu vou falar pra você, quando você chega, é totalmente diferente. Então, trabalhe o seu psicológico, né? Entenda se realmente é isso que você quer. Entenda se você tá disposto mesmo, porque imigrar requer muitos sacrifícios. Muitos mesmo. Então, assim, pense, repense. Se você realmente decidir a vir, comece a organizar o seu psicológico, porque quando você chega aqui é tudo diferente. Então, as coisas podem sair do jeito que você planejou e as coisas podem sair de um jeito totalmente diferente. Porque, igual eu falei, quando você chega aqui, as coisas são totalmente diferentes do que a gente vê pela tela do celular, pelos vídeos. É muito diferente. Pelo menos pra mim, quando eu cheguei eu tive um choque, assim, eu olhei. E olha que eu já tinha me preparado muito bem com meu marido, a gente tinha decidido que realmente era isso que a gente queria, já fazia muito tempo que a gente tinha decidido isso. E mesmo assim, quando eu cheguei, eu tive um choque bem, tipo, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Sabe? Eu acredito que dê em todo mundo essa questão dessa insegurança. E agora? E se tudo der errado? E se a gente não conseguir emprego? E se a gente não conseguir casa? Então, se você não tiver com o psicológico muito bem trabalhado, muito bem decidido no que você veio fazer, qual é o seu propósito, você acaba realmente por desistir. Você vem e você volta. Porque é muita coisa. Segunda dica: organização financeira. Se organize para vir, organize o seu dinheiro. Agora a gente está vendo que está saindo em mídia, em muitos lugares, muitos brasileiros recorrendo a muitos meios pedindo para eles voltarem, porque não conseguiram trabalho, porque não tem onde morar, não tem casa. E por que que isso aconteceu? Porque a maioria deles não tiveram organização financeira. Se você realmente for buscar, pesquisar, que foi o que a gente fez antes de vir, foi bem no ápice de quando a gente estava vindo, surgiu essa questão dos brasileiros estarem pedindo para Embaixada Brasileira, acredito, se eu não estiver errada, para voltar e tal. E a gente foi pesquisar, por quê? Falta de organização. Falta de organização financeira, psicológica, como eu já tinha falado. Então, se organizem. Não é, eu vou decidir e vou e seja o que Deus quiser. Não é assim. Eu e Tony, a gente passou um mês. A gente passou um ano trabalhando. A gente teve que abrir mão muitas vezes de sair para lanchar, de sair para festa, disso e daquilo, para a gente conseguir realmente se organizar financeiramente. E assim, porque quando você chega aqui, tudo é gasto, tudo. Você vai chegar, você não vai estar trabalhando, então não vai ter um dinheiro para estar entrando. Você tem o que você trouxe. Então, assim, quando você chegar aqui, é muito gasto, tudo é gasto. Por mais que você seja sozinho, você vai precisar das coisas, sabe? Então, assim, organizem o financeiro de vocês, senta direitinho, vê, coloca no papel, coloca uma meta, eu não sei quanto que você pensa em trazer, aí é uma questão de cada um, né? Trazer mais, trazer menos. Eu vejo pessoas que trouxeram pouco e conseguiram, mas, tipo, eles vieram meio que na sorte. Trouxeram pouco dinheiro e tentaram a sorte e, graças a Deus, o Senhor abençoou. Mas também tem muito caso de muita gente que veio com pouco dinheiro, não conseguiu trabalho, não conseguiu documentação e tá na rua e tá passando alguma necessidade, tá tentando voltar para o Brasil e não consegue. Então, assim, tem os dois lados, né? É aquela questão, se você quiser correr o risco, que eu acredito que ninguém queira, porque você tá em um país diferente, sem conhecer ninguém e ainda querer arriscar a sorte ainda mais é complicado. Terceira dica: pesquisem o lugar aonde vocês desejam ou querem morar. Júlio, por quê? Obviamente a gente pesquisa, a gente olha, tal lugar é bom, mas pesquisem realmente, entre em Instagram, entre em Google, YouTube, pesquisem a fundo. Por quê?
aqui tá tendo um problema muito grande em relação à moradia. Muita gente tá tendo muito problema em arrumar um lugar para morar. Então, assim, pautada na minha experiência de Tony, a gente queria muito ir para Pombal, né? Que a gente vê que tinha bastante brasileiro lá. Então, querendo ou não, você fica mais assim, tem gente do mesmo lugar que eu. Aí a gente foi pesquisar, só que em Pombal tá muito difícil de arrendar casa. Casa, quarto, tudo, tá muito difícil. Lá tem emprego, mas é muito difícil de arrendar casa. Então a gente viu que seria uma dificuldade. Então a gente descartou a possibilidade de Pombal por conta disso. E daí fomos e decidimos outro lugar. Então pesquisem, porque às vezes pode ser ao contrário também. Pode ter casa, mas não tem emprego, né? Depende do que você veio buscar aqui também. Acredito que a maioria é trabalhar, né? Então, assim, pesquisem o local, o que é que tem, a acessibilidade do lugar. Por exemplo, aqui onde a gente está morando agora, eu e Tony, é um lugar bem simples, é uma cidadezinha muito pequena. É bem afastada, é bem interior mesmo. Então, assim, aqui a gente literalmente precisa de um carro para tudo. Para ir no mercado, a gente precisa do carro. Para tudo, a gente precisa do carro. A gente tem a sorte de ter uma acessibilidade ao trem que passa, mas daqui é uns 30 minutos andando até o terminal do trem. Então, não é tão perto. Se você tiver numa urgência, alguma coisa, você precisa de um carro. Então, pesquisem essas coisas, sabe? Como que é a acessibilidade no lugar? Tem muito emprego? O lugar... como que é para arrendar casa? Todas essas questões, sabe? Pesquisem muito a fundo, porque isso é muito importante. Para na hora que você chegar, você não ter uma surpresa muito grande, né? Porque quando a gente veio para cá, o pessoal avisou, falou, olha, vocês vêm, mas vocês vão ter que ter um carro. A gente ainda não tem. Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente tem que pedir pro amigo para estar ajudando. Que também é chato, porque toda hora a gente fica incomodando as pessoas. Então, assim, daqui a pouco a gente realmente vai ter que comprar um carro. Mas a gente veio já sabendo disso, que a nossa prioridade quando começasse a trabalhar seria o carro. Então pesquisem muito bem para onde vocês vão, para não acontecer de ter algum problema. Quarta dica. Essa quarta dica eu acho que também é uma das mais importantes, assim. Por quê? Essa experiência, eu e Tony, a gente não tinha visto vídeos de pessoas que tinham vivido isso. Então a gente meio que deu a cara para bater. A questão de você tirar documentação ainda estando no Brasil. Como assim, Júlia? Tem o NIF, que é como se fosse o CPF nosso do Brasil, que você precisa dele para tudo. Para tudo, literalmente tudo você precisa dele. E a maioria das pessoas, quando chegam aqui, elas vão fazer, né? Para fazer o NIF, você precisa de um representante, de uma pessoa que vá com você e assine um papel como sua representante. É como, tipo, tudo que acontecer comigo que sou imigrante, quem vai responder é aquela pessoa. É basicamente isso, resumindo. E daí a gente via que eu assisti alguns vídeos de uma menina que eu sigo que ela chegou aqui e foi fazer, né, o documento e marcaram para 30 dias. E daí ela falando, gente, a sorte dela é que ela tinha vindo e estava na casa de conhecidos. Porque se ela tivesse ainda no hotel, ela teria que pagar mais um mês de hotel, que é muito mais caro quando você tá aqui. Porque quando você reserva do Brasil, é um valor. Quando você tá aqui, ele dobra, triplica. E ela falando, e eu comecei a pensar, falando, caramba, e tipo, pra trabalhar a gente precisa desse documento pra tudo. Então, Tony pesquisou e ele descobriu que tinha uma advogada aqui em Portugal, uma brasileira, né? Que é advogada aqui em Portugal, que ela fazia. Então, a gente decidiu fazer antes de vir. A gente pagou, foi por volta, o NIF, o meu e o dele foi por volta de R$ 800. Bem carinho. Só que o que acontece? Quando você tá aqui, essas pessoas geralmente que vão com você, elas também cobram. Então, sairia quase a mesma coisa. Aí
O NIF saiu R$ 800. E assim, tem aquela questão. Eu e Tony, a gente tava vindo, a gente não conhecia ninguém. Então, como que a gente ia ter alguém para fazer isso pra gente se a gente não conhecia? Obviamente, provavelmente em algum lugar teria alguém cobrando da mesma forma para fazer. A gente teria que ir no local lá fazer. A gente teria que esperar um tempo para receber esse documento. Então, seria um processo muito mais demorado. E assim, como a gente já estava vindo, não conhecia ninguém, a gente nem sabia direito onde a gente ia ficar, que assim, a gente veio meio que na cara e na coragem, né? Então a gente optou por ser um peso a menos na nossa preocupação. A gente já estava vindo com tanta preocupação, com tanto medo, com tanta insegurança, e ter feito esses documentos ainda no Brasil trouxe pra gente uma segurança de, poxa, pelo menos os documentos já é um lado acertado, então a gente vai correr para fazer outra coisa, para procurar uma casa, fazer atestado de morada, que eu falei no outro vídeo sobre a documentação do banco, né, de fazer a conta do banco. Então, isso seria uma preocupação a menos e a gente conseguiria agilizar os outros processos. Então, é uma dica que eu deixo para vocês. Óbvio, pelo amor de Deus, pesquisem se vocês forem fazer realmente com alguém daqui. Pesquisem a pessoa, veja se realmente é um advogado, uma pessoa realmente de confiança, né, para vocês estarem podendo fazer. Mas para mim, para Tony, valeu muito a pena, foi muito bom. Quinta e última dica: desapegue. Júlia, do que tu tá falando? Eu tô falando de tudo. Desapega. Desapega de roupa, desapega Se você for uma pessoa muito família e você não estiver vindo com a sua família, tenta. É igual a questão do trabalho psicológico. Trabalho psicológico para você ir desapegando, porque é assim, para o choque não ser tão pesado para você. Desapegue. Olha, eu e Tony, a gente veio, cada um, com uma mala de 10 quilos e uma mochila. E eu digo que foi a melhor escolha que a gente poderia ter feito na vida. Óbvio que quando eu comecei a desapegar das minhas coisas, deu aquela dorzinha no coração, desapeguei de roupa, desapeguei de chapinha, secador, essas questões. Pra mulher também. Eu via vários vídeos das meninas falando que trouxeram secador, chapinha e quando chegaram aqui, pifava. Então, desapeguei disso. Minha casa era toda mobiliada, era a coisinha mais fofa. Desapeguei de tudo, eletro, de tudo. A gente veio com o básico, do básico, do básico. Mas foi a melhor escolha que a gente poderia ter feito. Isso facilitou a nossa vida demais. Por quê? A questão do translado, né? Eu acho que é assim que fala. De ir para aeroporto. No voo não, mas aí você desce do avião, você pega trem, você pega ônibus, você pega Uber, você pega aquilo. E você ficar cheio de mala. Se você for uma pessoa que estiver sozinha, com um monte de mala, é muito difícil. Você tá se deslocando de um lugar para o outro cheio de mala. Então isso foi muito fácil na hora da gente passar pelo raio-x, né? Tudo foi muito prático. Na fila da imigração, quando a gente foi pra fila da imigração, a gente conseguiu ser quase os primeiros, porque o pessoal tava todo indo lá buscar as malas e a gente já tava com as nossas malas, que a mala de 10 quilos vai no avião junto com a gente rapidinho. Então, assim, pra gente facilitou tudo essa questão de trazer pouca coisa. Então, eu acredito que é uma dica que seja muito útil pra você. Óbvio, cada um sabe o que é importante, cada um sabe o que quer desapegar ou não. Mas você tem que entender que quando você imigra, você está recomeçando do zero. Não é recomeçando não, você recomeça do zero, literalmente do zero. Então, assim, dependendo da época que você venha, né? Se tiver frio, você vai optar por trazer mais as roupas de frio, mas chegando aqui, você vai ter que comprar roupa. Por quê? Porque as roupas que a gente usa no Brasil pro frio não segura o frio daqui, porque o frio daqui é muito mais frio. Então você tem que comprar roupa do mesmo jeito. Então, assim, se você for uma pessoa muito apegada, trabalhe essa questão do desapego, né? Porque pelo menos pra mim me deixou mais leve, evitou da gente de ter mais burocracia com tanta mala, pega mala, tira mala, bota mala. E assim, a gente deixou tudo e veio cada um com a mala de 10 quilos, uma mochila e pronto. E pra gente é o suficiente, sabe? Óbvio que
daqui a pouco eu vou querer começar a recomprar minhas coisas, uma chapinha, um secador, coisas de mulheres ou coisas de casa, enfim. Você tem que entender que você vai recomeçar, então você vai conseguir trabalhar e comprar. Aqui o custo de comprar roupa, de comprar eletro, o poder aquisitivo é muito bom, então você vai conseguir comprar de novo. Talvez até o melhor do que você tenha. Então desapegue de verdade, trabalhe isso que vai ser supimpa. Bom, gente, então é isso. Espero ter colaborado e ajudado vocês com essas 5 diquinhas de uma recém-chegada em Portugal, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, curte, comenta, dá like, compartilha com amiguinhos. Se tá vendo o vídeo e não quer imigrar, mas conhece alguém, envia o vídeo, ajude o canal e é isso. E até o próximo vídeo.